sì, dire mai non è facile, sai, se tutti quanti siamo in... Olá, amigos. Um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Hoje vamos dar continuidade à análise dos grifos comentados dessa obra aqui, A Genealogia da Moral, de Friedrich Nietzsche. Eu, no vídeo anterior, havia parado exatamente no ponto em que Nietzsche faz uma abertura de aspas, crítica, obviamente objetivando trazer uma carga crítica para cima de autores ilustres, dois principais autores cristãos. O primeiro deles aqui, Tomás de Aquino, fundamental o principal autor da escolástica, e em seguida ele vai trazer um trecho inteiro em latim, em que ele não teve nem sequer a preocupação em, digamos assim, traduzir. O tradutor aqui fez uma queixa do Nietzsche aqui na obra, porque ele não teve essa preocupação em traduzir do latim para o alemão, e é um trecho inteiro da obra de Tertuliano, que é aí já antecede e muito o Tomás de Aquino. É aí um apologista, do cristianismo, um dos principais, o primeiro grande escritor, autor aí cristão da história, E de fato o Nietzsche teve o cuidado de pegar aí, digamos assim, os maus momentos escritos dos dois, digamos, pensou ali o momento em que eles deixaram transparecer alguma espécie de ressentimento, que é justamente a tese que o Nietzsche tenta, nessa obra, ele tenta defender a ideia de que o cristianismo ele nasce do ressentimento de sacerdotes, judeus, nasce desse ressentimento e ganha a adesão social no ressentimento do homem comum, ocidental. Então ele primeiro aqui pegou o Tomás de Aquino, justamente num ponto em que o Tomás de Aquino fala em os abençoados no reino dos céus verão as penas dos danados para sua beatitude lhes dar maior satisfação, que nitidamente é claro, teoricamente nenhum bom cristão, ou pelo menos um cristão não ressentido, poderia esperar que ele tivesse algum tipo de satisfação em ver os não abençoados queimarem nas chamas do inferno, vamos dizer assim, os que vão se danar, vão estar danados nas chamas do inferno. E em seguida ele vai trazer um trecho inteiro aqui, do Tertuliano, que vai também nesse mesmo diapasão aqui. É só uma questão de você ler, é um trecho grande, aqui uma página inteira aqui em latim, e ele bota aqui, como admirarei, como rirei, lá me alegrarei, lá exultarei. Bem, essa aqui é a tradução, realmente triste e infeliz o Tertuliano aqui nesse trecho, Como admirarei, como rirei, lá me alegrarei, lá exultarei, vendo tantos e tão grandes reis, de quem se diziam estarem no céu, gemendo na mais fundas trevas, Perseguidores do nome do Senhor, derretendo-se em chamas mais cruéis do que aquelas com que eles maltrataram os cristãos. Pois bem, realmente isso é um revanchismo, isso é um fruto de um ressentimento. É bem humano, vamos também ponderar isso, infelizmente é bem humano, vamos dizer, essa mentalidade revanchista, E o Nietzsche quis defender essa tese e pegou justamente dois ícones, dois dos principais expoentes aí do pensamento cristão, o Tomás de Aquino, da escolástica, e o apologista Tertuliano, aí, bem próximo ao cristianismo primitivo, um dos primeiros escritores, aí, o Tertuliano. E aí ele vai continuar, lógico, uma vez que ele teve essa visão aí de pegar esses pontos frágeis nessas filosofias, ele vai crescer, na argumentação dele. O dístico desta luta, escrito em caracteres legíveis através de toda a história humana, é Roma contra a Judéia,
Judéia contra Roma. Ele resume assim, né? Ele resume a história da humanidade nessa briga, né, de Roma contra a Judéia. De certa forma, o Império Romano pode ser entendido como decaindo a partir da adesão ao cristianismo, né, a partir de Constantino, com a adesão ao cristianismo. E aí a ruptura, né, a mudança do Império Romano, a queda dele para os bárbaros, que vejam, um desses povos bárbaros são justamente aqueles louros vândalos, né, germânicos, né, que contribuíram também de certa forma para a queda do Império Romano, mas pode ser entendido ali como ao mesmo tempo uma queda, nesse momento os vândalos operando a favor, né, não contra, né, porque o Império Romano já tinha cedido para o cristianismo. Essa é a visão nietzschiana, né, claro. E aí a Idade Média perdurou um pouco a recuperação de valores nobres por parte de aristocracias, ao mesmo tempo que a sociedade como um todo tinha aderido em massa os valores judaicos, que seriam a chamada moral escrava, né? Então, para ele, né, nessa luz, ele coloca aqui um trecho, né, para quem se afasta e vê a história à distância, né? Então, vocês não compreendem? Não têm olhos para algo que necessitou de 2000 anos para alcançar a vitória? Não é de admirar, tudo o que é longo é difícil de ver inteiro. Né? Ele vai falar desses 2000 anos de história em que o povo judeu, de escravo, passou a ser o fornecedor dos valores, né? O que opera sobre o inconsciente coletivo, vamos botar assim, né? Opera a fomentação do que são esses valores, e aí, no entanto, passa a ser a assumir uma posição dominante, né? De escravos passaram a ser hegemônicos e dominantes. Essa é a visão aqui nietzschiana. E a briga que se opõe aí ao judeu seria o Sacro Império Romano Germânico, né? Seria essa os valores do Sacro Império Romano Germânico, que exortariam valores nobres, valores de o que a filosofia orteguiana diria, né? Cobrar mais de si mesmo e menos do outro, enfim, flertando aí com a soberba, flertando aí um pouco com a ideia que o cristianismo vai ver como pecado, mas no caso a moral nobre não, né? Você se projetar, né? ser mais do que o que você pode ser. Então ele coloca aqui, né, a verdadeira briga sempre foi dos valores romanos contra os valores judeus, né? Não houve até agora acontecimento maior do que esta luta, essa questão, essa oposição moral. Roma enxergou no judeu algo como a própria antinatureza, como seu monstro antípoda. Em Roma, os judeus eram tidos como culpados de ódio a todo gênero humano, né? Veja, o Nietzsche, pessoalmente, era alguém que estava ali, digamos, com um pé cá e um pé lá, né? Ele era judeu, alemão, né? Então ele estava com um pé cá e um pé lá, mas também poderia se dizer isso do Marx, né? E, curiosamente, os dois tiveram um ataque forte aos valores judaicos ortodoxos, né? De maneiras bem diferentes, é bem verdade. O Marx propõe uma nova forma de moral escrava. Aos olhos de Nietzsche seria isso, né? O Marx nada mais faz do que propor uma nova forma de moral escrava, uma moral cívica, ao invés de uma moral religiosa. E o Nietzsche não, o Nietzsche vai realmente se opor aí a qualquer forma de moral escrava, objetivando enaltecer uma moral nobre, né? Então, pois os romanos eram os fortes e nobres, como jamais existiram, mais fortes e nobres, e nem foram sonhados sequer, cada vestígio, cada inscrição deles encanta, se apenas se percebe o que escreve aquilo. Os judeus, ao contrário, foram um povo sacerdotal do ressentimento, por excellence, né? Por excelência, possuídos de um gênio moral popular absolutamente sem igual. Quem venceu temporariamente, Roma ou Judéia? Mas não pode haver dúvida, considere-se diante de quem os homens se inclinam atualmente na própria Roma, como a quintessência dos mais altos valores, não só em Roma, mas em quase metade do mundo. Ele claramente está relatando que a vitória foi visivelmente uma vitória judaica, né, sobre os valores nobres romanos, né? É isso que ele está falando aqui, que é o que se evidencia ao longo de 2000 anos, a história de uma reviravolta, né, de um povo que foi escravo passou a ser hegemônico. Roma sucumbiu, não há sombra de dúvidas. É certo que a Renascença houve um esplêndido e inquietante redespertar do ideal clássico, de modo nobre de valores das coisas.
né? De fato, efetivamente, o Renascimento tentou reconectar o homem a uma visão humanista conexa aos valores da antiguidade clássica, sobretudo. Você vê valores deuses gregos e romanos, né? A inspiração, por exemplo, de Shakespeare, Leonardo da Vinci, Dante, levemente inspirados ali numa visão da antiguidade clássica, de valores gregos, romanos, né? Você vê o Dante inspirado em Virgílio, por exemplo, para escrever a Divina Comédia, o Shakespeare ali pegando um pouco de uma visão também voltada para o racionalismo grego, né? Ele pegou muito disso, das tragédias, né? do trágico grego, né? Enfim, o Renascimento estava ali justamente rebuscando valores da antiguidade clássica, sobretudo gregos e romanos, né? Roma se agitou como um morto aparente que é despertado sob o peso da nova Roma judaizada sobre ela construída. Sim, veja, ele mostra, revela que até na própria Roma os valores passaram a ser judaizados, né? E não à toa ali o Vaticano, né? A fundação do núcleo central do pensamento cristão, né? Ali próximo, muito próximo a Roma, né? Mas logo triunfou de novo a Judéia, graças àquele movimento de ressentimento radicalmente plebeu. E aí ele bota aqui, curiosamente, né, ele coloca aqui, né, um movimento de ressentimento plebeu alemão ou inglês, né, a que chamam de reforma. Sim, aí ele já vai falar aqui da questão da quebra da Igreja Católica com a reforma, juntamente com o que dele tinha de resultar a restauração da Igreja. Provavelmente ele esperava que a Igreja Católica não sucumbisse após o advento da imprensa de Gutenberg, né? Provavelmente ele esperava isso, e o que aconteceu foi uma reforma como uma forma de restabelecer o cristianismo, impedir que o cristianismo se dissolvesse no Ocidente. A Judéia conquistou a Revolução Francesa. Mais uma vitória sobre o ideal clássico, a última nobreza política que havia na Europa, a da França dos séculos 17 e 18, pereceu sob os instintos populares do ressentimento. Então veja que ele vai recontando, fazendo um revisionismo histórico, que eu acho interessante, muito bom você ver perspectivas alternativas às versões oficiais, sobretudo as versões oficiais que são realmente muito questionáveis, né? O Nietzsche está fazendo aqui o revisionismo histórico, mostrando o ponto de vista de quem tem essa perspectiva, de que toda a história dos últimos 2000 anos na humanidade foi uma história de reviravolta do povo judeu sobre os valores nobres, né, de Roma, né? Então ele bota aqui que a Revolução Francesa foi também, né, uma extensão natural dessa conquista judaica sobre o Ocidente, a partir do momento em que a Revolução Francesa derrubou a última nobreza que havia na Europa, de acordo com Nietzsche aqui, a da França dos séculos 17 e 18, né? Pereceu sob os instintos populares do ressentimento. Eu tenho uma visão alternativa a respeito disso, mas não cabe aqui. Aqui ele continua: o antigo ideal mesmo apareceu em carne e osso, e com um esplendor inusitado ante os olhos e consciências da humanidade, mais uma vez em face da velha sanha mentirosa do ressentimento, a do privilégio da maioria diante da vontade de rebaixamento, de aviltamento, de nivelamento, de atraso, né? Como uma última indicação do outro caminho surgiu Napoleão, o mais único e mais tardio dos homens, e com ele o problema encarnado do ideal nobre enquanto tal. Considere-se que o problema é este: Napoleão, esta síntese de inumano e sobre-humano, né? Sobre-humano é na verdade super-homem, né? Ele dá a ideia de Napoleão como super-homem, e aqui eu abro um parênteses importante, né? Veja, eu falei que quem quiser conhecer as exorbitância, a possibilidade de exorbitância em cima da filosofia nietzschiana, leia, por exemplo, Dostoiévski, né? Crime e Castigo. Lá
Napoleão é sem dúvida uma inspiração, está ali taxativamente colocado na obra como uma inspiração para Raskolnikov, personagem principal que justamente exorbita completamente de qualquer linha moral, flerta com o niilismo, né, comete um crime gratuito. Não quero ficar aqui dando spoiler do livro, claro, né, mas veja, o Nietzsche coloca aqui o Napoleão como um herói, né, uma visão heróica, romântica de Napoleão, um super-homem, né, o super-homem nietzschiano, e não à toa o Raskolnikov tem também o Napoleão como uma referência, né, no livro do Dostoiévski. O bem da maioria e o bem dos raros são considerações de valor opostos. Tomar o primeiro como de valor mais elevado em si, eis algo que deixamos para a ingenuidade dos biólogos ingleses. O filósofo deve resolver o problema de valor, deve determinar a hierarquia dos valores. Naturalmente, o Nietzsche está aqui colocando em que há uma necessidade do filósofo decidir o que é o bem, né, o que é a busca pelo ideal. Quem deve conseguir o bem? Né? Os raros, né? Ou a maioria. Né? Então, já é muito interessante aqui. Né? Os que são melhores devem conseguir o melhor ou a maioria. Né? Eu entendo que aquela visão do Rui Barbosa de justiça, né? Eu gosto dela, de que justo que a justiça provê aos melhores o que é melhor. Né? Se você nivelar isso, você na verdade está sendo injusto. Né? Então aqui ele continua, né? Culpa, má consciência e coisas afins. Criar um animal que podemos fazer promessas. O fato de que este problema esteja em grande parte resolvido deve parecer ainda mais notável para quem sabe apreciar plenamente a força que atua de modo contrário à do esquecimento. Então ele vai justamente falar aqui no que diz respeito a fazer uma promessa, né? Se vamos mantê-la na memória fresca através de culpa, né? Ou se vamos deixar cair no esquecimento. Né? Então ele vai continuar. Para poder dispor de tal modo do futuro, o quanto não precisou o homem aprender a distinguir o acontecimento casual do necessário, a pensar de maneira casual, a ver antecipar a coisa distante como sendo presente, estabelecer com segurança o fim e os meios para o fim, calcular, contar, confiar. Para isso, quanto não precisou antes tornar-se ele próprio confiável, constante, necessário também para si. Né? Então ele está colocando aqui o processo de consolidação de valores na mente humana através justamente dessa antecipação, previsão do que pode acontecer no futuro, o que é casual e o que é realmente necessário vai acontecer, não tem jeito, essa antevisão como forma de também o homem se amoldar a essa condição natural do homem para se tornar ele próprio mais confiável e constante. Né? E ele continua, a tarefa mais imediata de tornar o homem até certo ponto necessário, uniforme, igual entre iguais, constante e, portanto, confiável. Com a ajuda da moralidade do costume e da camisa de força social, o homem foi realmente tornado confiável. Mas coloquemo-nos no fim do imenso processo, ali onde a árvore finalmente sazona seus frutos, onde a sociedade e sua moralidade do costume finalmente trazem à luz aquilo para o qual eram apenas o meio. Encontramos então, como fruto mais maduro de sua árvore, o indivíduo soberano, igual apenas a si mesmo, novamente liberado da moralidade do costume, indivíduo autônomo, supramoral, pois autônomo e moral se excluem. Em suma, o homem de vontade própria, uma orgulhosa consciência do que foi finalmente alcançado e está nele encarnado uma verdadeira consciência de poder e liberdade, um sentimento de realização. Este liberto ao qual é permitido prometer, este senhor do livre-arbítrio, este soberano, como não saberia ele da superioridade que assim possui sobre todos os que não podem prometer e responder por si, quanta confiança, quanto temor, quanta reverência desperta. Né? E ele merece as três coisas, e como esse domínio sobre si, lhe é dado também o domínio sobre as circunstâncias, sobre a natureza e todas as criaturas menos seguras e mais pobres da vontade, né? Veja, a pergunta que ele faz é o fato de esse homem que é senhor de si mesmo, né? Que
faz os seus próprios valores, né? E que tem confiança e autossegurança nas suas ações, né? Que não sucumbe, vamos dizer aqui, ao que ele chama de camisa de força social, né? da moralidade dos costumes, enfim. Esse homem, a ele é dado ou não o domínio sobre as circunstâncias, sobre a natureza, sobre todas as criaturas menos seguras e mais pobres da vontade? É a pergunta que Nietzsche deixa para ser feita. Muito provavelmente Nietzsche está fazendo uma crítica ao fato de que os valores judaicos impediram que isso acontecesse, né? Que esse homem que está projetado, que é seguro de si, ele tende a não poder ter a condução do que seria a condução das circunstâncias e a infusão de valores, né? Como chamará ele a esse instinto dominante, supondo que necessite de uma palavra para ele? Mas não há dúvida, este homem soberano o chama de sua consciência. Como fazer no bicho-homem uma memória? Como gravar algo indelével nessa inteligência voltada para o instante? Grava-se algo a fogo, para que fique na memória apenas o que não cessa de causar dor, né? De causar dor. É como se o Nietzsche faz uma comparação com o próprio adestramento, né, social, vamos dizer assim. Então, a moral escrava, vamos botar assim, esses valores que perduram, que estão calcados no sofrimento e no ressentimento, né, são, para a visão nietzschiana, aqui valores gravados a fogo na nossa memória. E justamente para que não esquecemos, não caiamos aqui o que ele chama de esquecimento, né? Essa força operante no inconsciente. Então, é exatamente assim que se faz, por exemplo, para adestrar um cão, né? Você não deixa que ele esqueça um benefício ou um sofrimento, um incentivo ou uma dor, né? De acordo com o comportamento, se foi adequado ou não. Em determinado sentido, isso inclui todo o ascetismo. Algumas ideias devem se tornar indeléveis, onipresentes, inesquecíveis, fixas para todo o sistema nervoso intelectual seja hipnotizado por essas ideias fixas. O procedimento e modos de vida ascéticos são meios para livrar tais ideias da concorrência de todas as demais, para fazê-las inesquecíveis. Quanto pior de memória a humanidade, tanto mais terrível o aspecto de seus costumes. Olha que interessante isso aqui, né? Em especial a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou vencer o esquecimento e manter presente nesses escravos momentâneos do afeto e da cobiça algumas elementares exigências do convívio social. Sim, então ele coloca aqui, na questão do ideal ascético, aquela coisa de idealizar o homem como puro, né? Distanciando ele do lado mais visceral e dionisíaco, vamos botar assim, né? Então, esse ideal, né, fica marcado, cravado nas mentes como ideias fixas, né? E aí ele põe aqui, né, quanto pior de memória a humanidade for, ou seja, mais você se esquecer desse ideal ascético, né? Quanto mais você for lá e digamos, cometer pecados, vamos colocar assim, né? Mas é importante que as leis penais se tornem mais rígidas, né, e lhe traga alguma dureza, né, punitiva, o que se espera, né. Então ele vai justamente fazendo isso, justamente como exigências e demandas do convívio social, né. É uma ponderação interessante. Você tem realmente, por exemplo, sociedades hoje mais voltadas para um ideal ascético. Você tem, por exemplo, a comunidade muçulmana, né, do Islã, né, em que, por exemplo, mulheres adúlteras recebem uma pena de apedrejamento, né, um exemplo aqui só para ilustrar o que o Nietzsche está falando, né, da dureza da lei para povos que cometem aí o crime do esquecimento, né, vamos botar assim, né, com relação à camisa de força social. Então basta lançar os olhos nossas antigas legislações penais para compreender o quanto custa neste mundo criar um povo de pensadores, quer dizer, o povo da Europa, no qual ainda hoje se pode achar o máximo de confiança, seriedade, falta de gosto e objetividade, e que com essas qualidades tem o direito de criar toda espécie de mandarins da Europa. Esses alemães souberam adquirir uma memória com os meios mais terríveis para sujeitar seus instintos básicos plebeus
e a brutal grosseria destes, né? Então, de fato, né, é preciso alguma linha, né? A minha visão é essa, é que não dá realmente para você criar um povo de pensadores. Você pode tentar gradativamente melhorando as pessoas, trazendo algum nível de esclarecimento, mas é uma visão pessoal, né? O Nietzsche aqui faz uma crítica clara a esses olhos, né, que veem a sociedade como necessariamente sujeita a valores que vão domesticar o homem, vamos botar assim. Então, com a ajuda de tais imagens e procedimentos, termina-se por reter na memória 5 ou 6 não quero, com relação aos quais se fez uma promessa, a fim de viver os benefícios da sociedade. Sim, a promessa implícita que o Nietzsche faz questão aqui é a promessa moral, né? A promessa do ideal ascético, né? De respeitar essa linha moral com rigidez. Então, o grande conceito moral de culpa teve origens no conceito muito material de dívida. E aí ele vai, já que a genealogia, né, da moral, ele vai justamente no conceito, né? Inclusive na questão etimológica aqui da questão da moral de culpa, né, ter a ver com dívida. Culpa vai estar ligado ao endividamento material, né? Então o pensamento agora tão óbvio, aparentemente tão natural e inevitável, que teve de servir de explicação para como surgiu na Terra o sentimento de justiça, segundo o qual o criminoso merece castigo porque podia ter agido de outro modo. É, na verdade, uma forma bastante tardia e mesmo refinada de julgamento. Durante o mais largo período da história humana, não se castigou porque se responsabilizava o delinquente por seu ato, ou seja, não pelo pressuposto de que apenas o culpado devia ser castigado, e sim, como ainda hoje os pais castigam seus filhos, por raiva devida a um dano sofrido, raiva que se desafoga em quem o causou, mas mantida em certos limites e modificada pela ideia de que qualquer dano encontra seu equivalente e pode ser realmente compensado, mesmo que seja com a dor do causador. A ideia de equivalência entre dano e dor já revelei na relação contratual entre credor e devedor. Então ele vai associar historicamente a ideia de que a culpa moral está associada a um conceito de dívida. E essa dívida, em sua origem, seus primórdios, né, os primeiros devedores, pagavam, quando não pagavam, vamos botar assim, eram punidos. E essa punição, ela trazia uma espécie de satisfação por parte do credor, o prazer de impor ao outro alguma dor física, né? Veja, estou falando exatamente disso, dor física, né? O credor tinha o direito de dar tantas chibatadas, por exemplo, no devedor, né? E o fato de você... veja, ele está associando justamente a culpa ao sadismo. No fundo é isso, né? Que o Nietzsche está tentando fazer. Mostrar que a culpa cristã recai em uma espécie de sadismo, vontade de causar dor no outro, para fazer o nexo que ele tem com o ressentimento sacerdotal judaico, né? Essa é a ideia dele. Então, o devedor, ao não pagar a dívida, a ter esse inadimplemento, sofria dor, né, literalmente. E aí, muitas das vezes era dado ao credor o direito de ir lá pessoalmente infligir essa dor, né, a chibatada, alguma espécie de pena. E esse prazer de infligir sobre o outro a dor, de infligir sobre o outro a dor, esse prazer bastava, saciava a dívida, né? Então, veja, essa a conexão aí da visão sádica, do ressentimento, do prazer de causar o mal ao outro, né? Da onde advém, na filosofia nietzschiana, a origem de culpa, né? A culpa quando você não consegue, por exemplo, satisfazer o ideal ascético ou alguma linha moral. O devedor, para infundir confiança com sua promessa de restituição, para garantir a seriedade e santidade de sua promessa, para reforçar na consciência a restituição como dever e obrigação, por meio de um contrato, empenha ao credor, para o caso de não pagar, algo que ainda possua, sobre o qual ainda tenha poder, como seu corpo, sua mulher, sua liberdade ou mesmo sua vida. No Egito, onde o cadáver do devedor nem sequer no túmulo encontrava sossego diante do credor, né? Já considera um progresso, prova de uma concepção jurídica mais livre, mais generosa, mais romana, que a lei das 12 tábuas decretasse ser diferente, que os credores cortassem mais ou menos, né? A equivalência
está em substituir uma vantagem diretamente relacionada ao dano, uma compensação em dinheiro, terras, bens, algum tipo, por uma espécie de satisfação íntima concedida ao credor como reparação e recompensa, a satisfação de quem pode livremente descarregar seu poder sobre um impotente, né? O poder de ultrajar. Através da punição, da punição ao devedor, o credor participa de um direito dos senhores, experimenta, enfim, ele mesmo a sensação exaltada de poder desprezar e maltratar alguém como inferior, ou então, no caso em que se pode em que o poder de execução da pena já passou à autoridade, pode ao menos vê-lo desprezado e maltratado. A compensação consiste, portanto, em um convite a um direito à crueldade. Né? Aqui coloca dessa forma, né, o direito à crueldade, que é um direito dado em origem apenas aos nobres, né? Veja, Nietzsche ele é cruel mesmo, né, na filosofia dele. É um direito dado aos nobres, apenas quando você é nobre você tem o direito a exercer essa crueldade sobre os inferiores, os seres inferiores, mas a partir do momento que a moral escrava, né, se estabeleceu e que todos nós podemos ser um pouquinho nobres, né, vamos botar, houve uma equivalência, então o credor passou a exercer esse direito de crueldade, independente aí de ser um nobre ou não. Né, foi, digamos, a descentralização do direito à crueldade. Né, e isso se pauta, sobretudo, para quem transgride alguma linha moral. Né. Claro que o mundo ocidental ainda conseguiu atenuar, e aí é um ponto meu, né? O mundo ocidental conseguiu atenuar bastante isso. Se for, por exemplo, como eu falei, né, no Islã, né, as penas contra infrações morais são bem maiores. Acho que, nesse sentido, a crítica do Nietzsche com relação à moral escrava não se aplica tanto ao mundo ocidental. Ao contrário, nos dias de hoje, a gente acabou banalizando as infrações até de forma excessiva, né? Mas aí é um contraponto apenas, porque eu acho bom dar ponto e contraponto, né? É isso, gente. Espero aí que esse vídeo tenha sido, já estou me estendendo muito, né? Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Um beijo no coração. Até a próxima. Marinheiro, podia ter meio